Tema 1F1. Funções horárias do MRUV. Um carro está andando a 19,8 km por hora quando seu motor lhe imprime uma aceleração de 1,89 metros por segundo ao quadrado durante 8,94 segundos. Determine. Pergunta A. A velocidade após a aceleração. Resposta em km por hora. Então, primeiro passo, organizar os dados. Informações que eu tenho no exercício. Aceleração, 1,89 metros por segundo ao quadrado. Tempo, 8,94 segundos. A velocidade no tempo zero, 19,8 km por hora. Eu tenho que usar em metros por segundo para estar coerente com o restante das unidades de medida, tudo no mesmo sistema. 19,8 divide 19,8 divide por 3,6, 5,5 metros por segundo é a velocidade inicial. Além disso, a posição inicial eu posso atribuir como sendo zero, colocar o início do referencial lá onde inicia a aceleração. A velocidade final é a pergunta A. A posição final não está sendo solicitada, mas eu vou precisar dela para calcular o deslocamento na pergunta B. Mas isso é a questão da B. Vamos agora para a pergunta A. Para calcular a velocidade final, eu vou usar a função horária das velocidades. Velocidade igual a aceleração vezes tempo mais a velocidade inicial. Substituindo os dados que eu tenho, aceleração, tempo e velocidade inicial, eu vou ter que a velocidade é 1,89 vezes 8,94, então 1,89 vezes 8,94 igual 16,8966. Então, colocar aqui mais 5,5, que é a velocidade inicial. 5,5 igual. Então, a minha velocidade final vai ser de 22,3966 metros por segundo. Mas como essa velocidade está sendo solicitada na pergunta A em km por hora, então tem que multiplicar por 3,6, e aí eu vou ter a velocidade 80,62776, ou com 4 algarismos, 80,63 km por hora. Então, esta é a resposta para a pergunta A. A velocidade após a aceleração é de 80,63 km por hora. Então, agora a pergunta B. O deslocamento durante a aceleração. Então, os dados que eu vou usar são os mesmos que eu já organizei na pergunta A. Com a diferença de que agora eu sei que a velocidade é 16,33 metros por segundo. Então, pegando as informações já conhecidas, vou usar a função horária das posições para tentar descobrir o deslocamento. Então, primeiro, vou trazer o x0 para frente, eu vou ter x menos x0, que é o deslocamento, é igual. Dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, então vai ficar 0,5 vezes 1,89, que é a aceleração, vezes 8,94 ao quadrado, mais V0 vezes tempo, 5,5 vezes 8,94. Então, x menos x0 é o deslocamento, vai ser igual a 8,94 ao quadrado, 79,92, vezes 1,89 vezes 0,5 igual 75,5278. Então, a primeira parte da equação deu isso aqui, e agora, então, 8,94 vezes 5,5, 49,17. Então, mais 49,17. Tem que resolver aqui. Então, 49,17 mais 75,5278
igual 124,6.978 é o deslocamento. Então, essa resposta que deu na calculadora. Então, com 4 algarismos significativos, vou botar na pergunta: o deslocamento durante a aceleração é de 124,7 metros. Então, agora a pergunta C. O tempo de aceleração para o carro atingir a velocidade de 111,6 km por hora. Então, essa é uma nova situação. Eu não vou poder trabalhar com os dados que eu já tinha organizado. Então, vamos começar a organizar. A aceleração não mudou, continuou 1,89 metros por segundo ao quadrado. O tempo é uma pergunta, é a pergunta C agora, é um novo tempo que eu vou ter que descobrir, não é mais o 8,94 segundos. A velocidade inicial continua a mesma, 5,5 metros por segundo. A posição inicial também vai permanecer a mesma, mas a velocidade final é de 111,6 km por hora. Então, 111,6 divide por 3,6 é de 31 metros por segundo. E a posição final não é dada, mas também eu não preciso saber para a pergunta C. Então, vou trabalhar com a função horária das velocidades. Velocidade igual, eu tenho a velocidade final, a aceleração eu tenho, tempo eu quero saber e a velocidade inicial é conhecida. Então, eu consigo resolver usando a função horária das velocidades. Então, substituindo os dados, 31 vai ser 1,89 vezes o tempo, mais 5,5. Então, para isolar o tempo, o 1,89t vem para frente, fica menos 1,89, e o 31 passa para o outro lado da igualdade também. Então, 5,5 menos 31 igual 25,5. Então, ficou menos 1,89t igual a menos 25,5. Multiplico tudo por menos 1 e vai ficar 25 positivo. Então, o meu tempo vai ser 25,5 dividido por 1,9. Então, divide por 1,89 igual 13,49206 segundos. Então, o tempo é de 13,49 segundos para responder a pergunta C. O tempo de aceleração para o carro atingir a velocidade de 111,6 km por hora será de 13,49 segundos. Um carro aumenta sua velocidade de 35,1 km por hora para 93,6 km por hora em um intervalo de 9,93 segundos. Determine. Pergunta D. A aceleração do carro em metros por segundo ao quadrado. Estou organizando os dados. Aceleração é a pergunta D. Tempo é 9,93 segundos. A velocidade inicial 35,1, então 35,1 divide por 3,6, 9,75 metros por segundo. A posição inicial vai ser tomada como sendo zero, início da arrancada. A velocidade final 93,6 divide por 3,6, para converter também para metros por segundo. Então, a velocidade final é de 26 metros por segundo. A posição final não é para solicitar, mas preciso para calcular o deslocamento na pergunta E. Então, na pergunta A, vou usar a função horária das velocidades, velocidade, aceleração vezes tempo mais velocidade inicial, onde eu conheço a velocidade, conheço o tempo e conheço a velocidade inicial. Então, fica como única incógnita a aceleração. Então, substituindo os dados conhecidos, 26 é igual a aceleração vezes 9,93 mais 9,75. Então, a aceleração vezes 9,93 passa para frente, fica menos 9,93a igual a 9,75 menos 26. Então, 9,75 menos 26
igual menos 16,25. O menos deste resultado cancela com o menos do 9,93A. Então, vai desaparecer o sinal e a aceleração vai ser, então, 16,25 dividido por 9,93 e eu vou ter uma aceleração de 1,63645 metros por segundo. Então, arredondando, 1,636 metros por segundo ao quadrado é a resposta para a pergunta D, a aceleração do carro. A pergunta E, o deslocamento durante a aceleração. Então, os dados que eu vou usar são os mesmos que eu já usei no item D, com a diferença que agora a aceleração é conhecida, 1,3634 metros por segundo ao quadrado. O x eu não conheço, mas eu precisaria o que eu quero saber é o deslocamento e para isso eu uso o x. Então, vou trabalhar com a função horária das posições, x igual a t ao quadrado sobre 2 mais velocidade zero vezes tempo mais x0. Já vou passar o x0 para frente da igualdade, para o início da equação, então vai ficar x menos x0 igual a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2 vai ficar 1 meio de, a aceleração é 1,36, vezes 9,93 ao quadrado, mais a velocidade inicial é 9,75 vezes o tempo que é 9,93. Então, resolvendo, x menos x0 é o deslocamento, vai ser igual a 9,93 ao quadrado vezes 1,36346 dividido por 2. Então, 67, 22, 19. Então, anotar aqui 67,222, já arredondado, mais 9,75 vezes 9,93, 96,81. 96,9817. Então, esse resultado aqui, mais o resultado anterior, 67,222, igual. Então, o deslocamento será de 164,04 metros, ou com 4 algarismos, a resposta à pergunta é: o deslocamento durante a aceleração é de 164,0 metros. Pergunta F. O tempo de aceleração para o carro atingir a velocidade de 36,9 km por hora. Quero a resposta em segundos. Então, organizando os dados, a aceleração é o valor já encontrado na pergunta D, 1,36346 metros por segundo ao quadrado. O tempo é a pergunta F. A velocidade inicial continua 9,75 metros por segundo. A posição inicial continua 0. A velocidade final vai ser 36,9, então 36,9 km por hora. Divide por 3,6 e eu vou ter a resposta 10,25 metros por segundo. A posição não tenho, mas também não é importante, não preciso usar nesse exercício. Vou trabalhar com a função horária das velocidades, porque eu tenho a velocidade, eu tenho a aceleração e eu tenho a velocidade inicial. Preciso descobrir o tempo. Substituindo os dados conhecidos, a velocidade 10,25 é igual a 1,36346 vezes o tempo mais 9,75. Então, isolando o tempo, eu vou ter 1,36345 e aqui 10,25 menos 9,75 me deu esse 0,5 que aparece aqui na equação na igualdade. Então, o tempo vai ser 0,5 dividido por 1,3634
0,46 igual. Então, o tempo vai ser de 0,36671409, ou seja, com 5 algarismos, 0,36671 segundos, ou com 4 algarismos significativos, a resposta para a pergunta F. O tempo de aceleração para o carro atingir a velocidade de 36,9 km por hora será de 0,3667 segundos.